Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Falar para vocês hoje sobre celulite e erisipela. São doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivos, certo? Não confundo a celulite com aquela doença chamada hidrolipodistrofia eginoide, que é uma doença estética que acontece principalmente em mulheres, tá certo? O que acontece, pessoal? Nós temos assim, de um lado, nós temos a erisipela. O grande patógeno que causa erisipela, mais de 80% dos casos, é o Streptococcus pyogenes, tá certo? Ele não tem vacina, existem várias vacinas para Streptococcus, mas são por streptopneumônia, que causa meningite, pneumonia, otite e outras infecções graves, tá certo? Então esse Streptococcus pyogenes, tá? Ele tem uma sensibilidade maravilhosa, muito boa mesmo, tá? Aos beta-lactâmicos, digamos assim, as penicilinas, tá certo? A amoxicilina. Todos esses antibióticos são bastante eficazes para eles, inclusive sem a necessidade de usar o clavulanato, tá? Que aumenta o custo do tratamento, o paciente se queixa de diarreia, e lembrando que a amoxicilina com clavulanato, ela diminui a absorção da droga no intestino, no estômago, tá bom? Então, o Streptococcus não produz beta-lactamase, então não há necessidade de se usar o clavulanato, a amoxicilina é o suficiente. Ainda nas erisipelas existe uma bactéria chamada Erysipelotrix, tá? Que é rara, é mais rara, tá certo? Mas ela tem no mundo inteiro. E quem é o paciente que tem infecções erisipela por Erysipelotrix? São aqueles pacientes que mexeram em carcaça de animais, tá bom? Caçadores ou pessoas que trabalham em abatedores. Então, esses daí você tem que pensar, ó, pode ser também uma Erysipelotrix. Agora, existe uma porcentagem pequena, mas não desprezível, de pacientes que têm erisipela com a mesma bactéria da celulite, que é o Staphylococcus aureus, tá bom? Então, Streptococcus faz erisipela, eles são sensíveis à amoxicilina, às penicilinas, e as celulites são causadas principalmente pelo Staphylococcus aureus. Bom, o Staphylococcus aureus, ele causa uma doença, ele é uma bactéria mais complicada, tá? Porque ele pode ser, sim, resistente à oxacilina, que seria a droga de escolha. Então, mesmo na comunidade, tá? Que são os CA-MRSA. O que acontece, tá? A droga de escolha aí para o Staphylococcus aureus, para a celulite, passa a ser via oral uma cefalosporina de primeira geração. Se ele é sensível à oxacilina, ele automaticamente é sensível a cefalosporinas de primeira geração. Ah, ok. E se for CA-MRSA? Bom, os Staphylococcus oxa resistentes da comunidade no Brasil, eles são sensíveis sim a sulfametoxazol trimetroprima, tá bom? Então é uma possibilidade terapêutica bem interessante, mantendo sempre aquele pensamento de tratar o paciente sem ter que baixar ele no hospital. Tá? Então, o que acontece se tu está em dúvida entre celulite e erisipela? Ou seja, a erisipela ela é uma infecção mais superficial. Então, o modo geográfico dela aparecer, as bordas da lesão, são bem definidas. Já a celulite é um tipo de erisipela, uma infecção de pele mais profunda. Então, as bordas são menos visíveis e existe um edema maior. Geralmente a celulite ela tem uma evolução um pouco mais lenta. Todas elas podem dar febre, calafrio, mas isso é um pouquinho mais clássico na erisipela, tá bom? Se você está em dúvida se o paciente tem erisipela ou celulite e não existe um exame para se fazer, é mesmo no exame físico, tá certo? Você pode dar sim uma cefalosporina de primeira ou segunda geração, que você estaria cobrindo os dois germes, tá bom? Tanto os streptos, né, o Streptococcus pyogenes, quanto os Staphylococcus aureus. Então é uma alternativa bem interessante. E se for CA-MRSA? Se for CA-MRSA, não vai responder, vai ter que usar o Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetroprima. Pacientes que ainda são alérgicos, né, a sulfas, que não podem usar o Bactrim. Bom, nós ainda temos uma última droga, talvez, no comércio brasileiro, que se chama linezolida. Não é um anti-inflamatório, assim um antibiótico que tem uma enorme vantagem sobre todas as outras drogas. A primeira vantagem dela é que penetra muito bem no tecido, tá bom? Lembrando que esses pacientes, por definição,
têm problema na vasculatura, né? Então eles podem ter problema dos vasos sanguíneos, ou eles podem ter uma porta de entrada, geralmente nas unhas, um fungo na unha que deixa entrar a bactéria. Isso tem que ser tratado também. A linezolida, ela atua tanto nas erisipelas quanto nas celulites, tá bom? E qual é o problema dessa droga? O problema dessa droga é o altíssimo custo dela. Ela realmente, apesar de já ter genérica, ela é bastante, mas bastante mesmo cara. Mas evita ainda uma possível internação. Se nada disso funcionar, né, entre o tratamento via oral das erisipelas ou das celulites, nós temos ainda várias opções de tratamento endovenoso, tá certo? Quando chega o paciente para tratamento endovenoso, vocês têm que mirar em quê? Você tem que mirar em Streptococcus pyogenes, eles não ficam resistentes facilmente, e se ficarem, dá para aumentar a dose das penicilinas, e os Staphylococcus aureus, tá certo? E aí sim, tu poderia cobrir os estáfilos resistentes à oxacilina, resistentes à meticilina, ou seja, também resistente a cefalosporinas de primeira, segunda geração. Não há necessidade, nessa situação, de usar drogas antipseudomonas, tá certo? São drogas antipseudomonas comumente usadas intra-hospitalar, como a pipiracilina tazobactam, o cefepima, ticarcilina clavulanato, certo? Meropenem, imipenem, doripenem, imipenem cisplatina bactam, ciprofloxacina, tudo isso aí são drogas antipseudomonas, mas pseudomonas, elas não causam erisipela nem celulite. Não entrem nessa, vocês têm que mirar com o melhor antibiótico disponível, os principais patógenos, o principal agente etiológico que está fazendo a doença no teu paciente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal e dar o joinha que nos ajuda bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.